Começou. Gravando? Gravando, Leandro? Sim. A partir desse momento está sendo gravada essa reunião e como foi disponibilizado para o grupo inteiro, caso alguém se manifestasse oposto à gravação, em oposição, ninguém se manifestou, então está sendo gravado. Bom, o Jung inicia esse parágrafo 421 da obra Natureza da Psique, falando que ele foi pego de surpresa quando percebeu que a produção dele, a produção da teoria dele, a criação da teoria dele, descontrolou, porque ele pensava que o empirismo dele, aquela inserção numa ciência rigorosa, que estava bem estabelecida na época dele, ele acreditava que estava utilizando esse método. Mas aí ele percebeu que os embaraços que surgiam, e aí ele, através desses embaraços, ele percebeu que, na verdade, ele estava utilizando um monte de coisa além da ciência. Né? Estava usando filosofia, teologia, ciência da religião, mitologia. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu devido à natureza do objeto. E o objeto, nesse caso, da obra de Jung, é a alma. E a alma tem um tipo de natureza, usar essa palavra é até complicado, né? Mas vamos lá. A alma tem um tipo de natureza que não se deixa domar pelo paradigma científico que estava estabelecido. Era um paradigma que lidava muito bem com objetos externos, o Jung vai usar esse termo aqui para fazer uma diferenciação dos objetos que ele, Jung, se dedica, que são internos, ou seja, são psíquicos. Então, beleza. Então, por esse motivo, essas duas primeiras linhas aí, ele fala que, ele vem falando aqui, logo em seguida, eu acreditava estar trabalhando cientificamente, no melhor sentido desse termo, né? Estabelecendo, observando, classificando fatos reais, descrevendo relações causais e funcionais, para, no final de tudo, descobrir que eu estava me emaranhando em uma rede de reflexões que se estendiam muito para além dos simples limites das ciências naturais, entrando nos domínios da filosofia, da teologia, da ciência das religiões comparadas e da história do espírito humano em geral. Aí ele fala que essa extrapolação, logo em seguida aqui, ele vem falar que essa extrapolação era tão inevitável quanto suspeita, né? Ou seja, ele foi muito combatido, porque ele pega esse objeto de natureza imponderável pela ciência que estava estabelecida, que era mecanicista, causal, princípio do terceiro excluído, e coisas dessa ordem que se aplicam bem para objetos externos, ao invés dele tentar dominar esse, esse objeto, ele conseguiu perceber que não tinha como dominar e aplicar essas outras categorias de referências ligadas a esses outros campos, para além do positivismo. Que no caso aí, através de linguagem, inclusive, principalmente, talvez, através de linguagem metafórica, mítica, né? Utilizando esses outros referenciais, para tentar dar conta da complexidade desse objeto. Bom, feita essa tentativa de resumir esse parágrafo aqui, eu só vou falar, só completando esse parágrafo, mais um comentário. Gente, de vez em quando eu vou para o texto, então eu não estou vendo o rosto de vocês. A manifestação de alguém que queira falar, pega e faça a manifestação, porque se eu fico tentando olhar para o rosto de vocês, os que deixam o rosto à vista, né? Mas se alguém quiser falar e eu estiver atropelando, não estou atropelando, é porque eu estou com a cara enfiada no texto. Certo? Vamos lá. Vou enfiar a cara no texto agora. Bom, tem uma outra questão aqui, ainda nesse parágrafo, ainda reforçando essa questão, né? Que
Ah, tá. Ele fala que então essa suspeita, né, trouxe para ele vários aborrecimentos, né? A gente sabe disso aí. E ele fala que essas reflexões pareciam duvidosas no início, né? E a gente vê que ele vem trabalhando a teoria, ela é completada, refeita o tempo todo, né? Ao longo de algumas décadas, né? E ele fala, ainda nesse texto, nesse parágrafo aqui, ele ressalta que ele tinha um cuidado muito grande com a equação dita pessoal, ou seja, se eu penso algo, se eu elaboro um determinado processo psíquico sobre um fenômeno, né? Tem um determinado fenômeno psíquico que eu escrevo sobre ele. Ele parava, olhava para isso, ele está falando do método dele, né? Do cuidado dele, do rigor dele. Parte do rigor dele consistia em tomar muito cuidado com a equação dita subjetiva ou pessoal. Ele olha para aquilo que ele acabou de escrever e fala: isso aqui tem risco de ser uma influência indevida da minha subjetividade? Então, isso é uma outra informação importante, que eu considero muito importante, que ele passou nesse parágrafo. Ele mostra que o método dele é realmente muito embaraçoso, diferentemente da física, por exemplo, porque na física ele vai traduzir o fenômeno de um campo, do campo físico, ele olha para um fenômeno, o cientista, que é o próprio físico, ele olha para uma manifestação, nesse sentido é parecido com Jung, ele olha para aquela manifestação, quando ele vai traduzir aquilo para a linguagem, essa linguagem troca de meio, não é mais, ela sai daquele campo físico, daquele meio físico, e vai para o campo psíquico, que a linguagem é psíquica. A matemática é psíquica, ela foi elaborada por uma psique, elaborada por uma alma, ela é uma decodificação, ela é um conjunto de codificação, né? Então, ela vai, então há uma tradução, uma transposição de meio, sai do meio físico e vai para o meio psíquico. É assim que se faz física, aqui nesse parágrafo, na fala dele. Já um fenômeno que não é físico, ou seja, um fenômeno psíquico, aí já tem um problema, porque não há essa transposição. Ou seja, o fenômeno é psíquico e a linguagem, e para ser dito em linguagem, continua psíquico. Humberto quer Então, falar. diga lá, Humberto. Não, é rapidinho aqui, com relação a essa questão da matemática, lembrando que a revolução copernicana de Kant, né, ele tira o espaço-tempo das coisas e o espaço-tempo vem para a cognição. Quer dizer, eu coloco na apreensão dos objetos, na minha percepção do mundo. Como a matemática é uma organização do espaço-tempo, sobre frações, divisões e tudo mais, e tendo essa contribuição de Kant, a matemática sai do objeto. Então ela passa a estar estritamente ligada ao mundo subjetivo, da psicologia. Acho que em Kant, com essa revolução, dá essa cara para a matemática também. Ela sai do mundo e passa para a nossa percepção de mundo. É só isso que eu achei interessante você falar e lembrei, citando fenômeno e da matemática com fenômeno psíquico. Muito bom você falar isso, Humberto. Quando eu estava lendo, eu lembrei disso, dessa percepção bem kantiana do Jung, né? E, obviamente, que se não fosse o Kant, eu acho que o Jung alcançaria isso também, mas aqui a gente vê bem isso, né? Muito bem O, lembrado, viu, Cláudio, pelo Humberto, porque para o Newton da física clássica, quem reformulou a matemática e a física foi ele, né? Seres e coisas não se separam no sentido em que todos eles estão inclusos numa lei universal. Por exemplo, se pensarmos a gravidade, jogar você uma pedra para cima, todas caem. É o Kant que recoloca esse aspecto do humano, mas um humano lógico formal, mas é humano na, na, né, nessa leitura da matemática newtoniana.
A colocação do Humberto e do Pedro mostra que, mas assim, eu acho que é exatamente isso. E acho também que, ainda que não tivesse existido o Kant, o Jung chegaria nesse ponto. Eu vou falar para vocês por quê. Nessas colocações aí, então, o ser humano ele é como se ele fosse matemático, né? Como se pudesse enquadrar ele, né? E numa previsão perfeita matemática, né? Uma visão contrária a essa, Leandro, no sentido contrário, matemática, no sentido contrário ao que você falou, Leandro, mas o tema é esse, só que no sentido invertido. Não, eu falo assim, o que é a matemática ou qualquer linguagem? Elaboração de um sujeito conhecimento. Se a matemática ou qualquer linguagem é a elaboração de um sujeito do conhecimento, isso significa, então, que toda e qualquer tentativa de elaboração de conhecimento, ela tem essa característica de ser psíquica, ou seja, é uma alma que está produzindo. É nesse sentido. Eu entendi. E essa possibilidade de formular matematicamente é uma parte só, né? É uma parte do ser humano. Sim. Então, mas quando essa parte era colocada como um todo, aí essa parte se tornava uma universalidade e se resumia a isso. Então, é por isso que os objetos é claro que o Freud vai discordar disso que eu vou falar, óbvio, né? É por isso que os objetos lá do paradigma newtoniano cartesiano precisam ser externos, não era para ser alma. De certa forma, o que o Jung está defendendo é isso, que na entrelinha ele está falando isso. Nós temos problema aqui, de objeto interno e externo. Diga, Pedro. Pedro? Eu acho que o Humberto está na frente. Humberto está na frente. Rapidinho. É só com relação a essa citação do Leandro aí, que eu achei interessante, porque é o seguinte, o homem lida com um fenômeno complexo, né? Ele olha para o mundo e não compreende. É que nem olhar para o caos e colocar a ordem. A ordem vem da psique humana. O cosmos vem da psique humana. Cosmos é a capacidade que nós temos de organizar o que não está organizado, que é o caos. Então, quando eu organizo, é a forma de escolha. A matemática é uma forma de escolha histórica do homem para apreender o universo. Claro que é limitada. Eu acho uma crítica fabulosa que não me resisto do filme Chegada, quando todo mundo acreditava que um matemático e um físico fosse compreender os extraterrestres, mas de repente não lidamos com a possibilidade de que, e se o extraterrestre não lidar dessa forma? Se a linguagem dele for outra? Então a matemática é uma espécie de linguagem que escolhemos para aprender o mundo com percepção de proporções. Então, assim, proporções, medidas, quantidades, um mundo quantitativo, ele é anterior ao mundo qualitativo. Então, a questão de qualidade, ela sucede a questão da quantidade matemática. Então, assim, achei muito legal você colocar isso, mas a matemática é menor que o homem. O homem é muito maior que a matemática e a física. Beleza. Muito bom. Aqui, ainda nessa página. Peraí, Cláudio. No finalzinho... desculpa, Pedro, vai lá. Cláudio, olha só, ele começa o texto assim, 421. Os problemas da psicologia complexa que aqui procurei delinear levaram-me a resultados espantosos. Por quê? Porque abaixo ele escreve assim, eu achava que eu estava fazendo ciência, né? Observando, classificando fatos, descrevendo relações causais e funcionais. Mas depois eu havia me entranhado em uma rede de reflexões que se estendiam depois, né? Muito além dos simples limites das ciências naturais. Então, aqui ele está preparando o que você tinha afirmado logo no início, a tese principal dele, eu achei, aqui que você tinha falado, estava procurando, né? Mas agora eu perdi, né? Tá bom. Então, no 426, ele fala assim, na perspectiva, então ele está falando aí da física clássica, Newton, né? Na perspectiva da consciência moderna, aí está no 426, a situação do homem medieval parece lamentável, carente de melhoramentos.
Então, aí é o que o Humberto está dizendo, coisas anteriores, né? Na energia psíquica, ele muda de referência. Eu achava que estava fazendo ciência baseada no conceito científico de causa. E agora eu sei que eu fui levado a entreter com outras áreas, teologia, filosofia e ciência, voltando lá no 421, primeiro parágrafo, né? Comparadas à questão do espírito humano, e a questão central aí do trabalho. Por isso ele vai cair logo passa o seguinte, nesse mesmo parágrafo, na psique. Né? E ele diz, observa-se a psique, observa-se a si própria. E só pode traduzir o psíquico em outro psíquico. Né? Então, a psicologia não tem outro meio onde se referir a não ser a si mesma. Ele está buscando o objeto epistemológico da psicologia. Está buscando aquela crítica que o Foucault disse que a psicologia nasce sem objeto. Né? Então, por isso justifica, Humberto, a gente ter uma conversa mesmo com a hipótese levantada na nossa pesquisa, que muita gente discorda dessa hipótese, né? De que o Jung, na verdade, cria uma nova epistemologia. Ele está dizendo aqui, a psicologia precisa, além de um objeto, se encontrar cientificamente. Isso é Foucault. Né? Mas a gente vai além. A gente diz, além dele ter feito isso, ele ainda criou uma nova epistemologia, que é da acasualidade. Né? Então, eu queria dizer o seguinte, essa tese do... ele diz assim, a psique é um fator de perturbação das leis do código. A psique é o eixo do mundo. Né? E quando eu errei de livro, Ismael, estava lá nos símbolos da transformação, curiosamente, parágrafo que Humberto, olha assim a sincronicidade, que Humberto estava citando, que o Cláudio estava citando, estava se referindo a Nietzsche. Eu fui adiantando, um deles lá falando de Nietzsche, falando exatamente do mesmo tema. Né? Por isso eu acho que a fala da Cécia é importante, porque o eixo, segundo a fala dela, o crivo do pensamento junguiano é Jó. E lá no Nietzsche ele estava citando a ideia de nascer novamente, lá nos símbolos. Voltar à mãe, que é outra passagem bíblica, que eles não entendiam como é que eu, grandão, vou entrar de novo na mãe. Não é isso. Não é? É o enfrentamento da psique com ela mesma. Então, essa temática muda, Cláudio. Porque é o seguinte, Cláudio, observa o seguinte, o que é ciência até o Renascimento? Olhar corpo visível e separá-los, pelo visível demonstrado pelos corpos dele. O que é a ciência depois no século XVII? Né? Descrever, né, como os órgãos internos de um corpo funcionam. Por exemplo, como é ciência no século XIX? Aí vem o Jung e vem tudo. Não é descrever só isso, é encontrar o que por trás desses órgãos mantém a coisa viva. Aí vem a vida. Né? Então, o que mantém a psicologia é a psique. Aqui no caso. Então, ele está especificando claramente um objeto para a psicologia e respondendo a Foucault. Bom, Humberto, segura aí, não esquece não, Humberto. Ismael, antes de você, tá, Humberto? Mas só que, Ismael, segura um pouquinho que eu antes do Ismael. Vamos lá. Aqui. Ah, tá. Vamos lá. Primeiro, para a gente entender essa questão aqui, eu vou voltar bem rápido para o texto, para depois passar para o Ismael, em seguida com o Humberto. Antes de eu ir para o texto, eu quero fazer a seguinte colocação. A cosmovisão do Nietzsche é uma cosmovisão grega, ou seja, o universo é limitado. Se o universo é limitado, mas o tempo é infinito, qual é a consequência disso? Olha que coisa maluca. De novo, é maluco, assim, é fabuloso, mas é bem simples. Se o universo é limitado e o tempo é infinito, existe a eternidade, o que vai acontecer então? A quantidade de eventos dentro desse submetidas a essa limitação, a quantidade de eventos então são limitadas, mas o tempo é infinito. Qual é a única possibilidade? Repetição. Repetição de todos os eventos. Qual repetição? Eterna. Daí é que vem o eterno retorno
não só como possibilidades éticas, eu já vi muito esse tipo de coisa, mostrar eterno retorno do ponto de vista ético, mas de onde vem isso? De uma cosmovisão. Aí você fala assim, nossa, mas o Nietzsche era ingênuo. Não, ele não era ingênuo, ele morreu em 1900. Em 1900 é que coincide o surgimento da física quântica, com as publicações do Max Planck. Então, Nietzsche bebeu de uma outra realidade. Então, quando a gente fala do eterno retorno do Nietzsche, nós estamos falando de circularidade, nós não estamos falando de espiral. Isso, eu fiz essa colocação para a gente levar em conta o que eu vou ler agora, 2 linhas, para depois passar para o Ismael, para depois para o Humberto. A vantagem de estar apresentando é essa, que a gente controla um pouco. Então vamos lá. Aí nessa página, no finalzinho aí, na quarta, contando 4 linhas de baixo para cima, eu queria que vocês lessem aí comigo, ó. A psicologia não tem outro meio para... Qual parágrafo? Desculpa. É o 421, parágrafo 421. Essa página, no PDF que está aqui na minha mão, ela é uma página 78, no finalzinho da página, ou seja, antes de terminar o parágrafo, porque ele passa para outra página, né? Então aí, página 78, finalzinho dela, no meio do parágrafo 421. Quarta linha, de baixo para cima. A psicologia não tem outro meio onde se refletir, a não ser em si mesma. Ela só pode retratar-se a si mesma e só pode descrever a si própria. Este é, logicamente, também o princípio que eu adoto em meu método em geral. Trata-se, basicamente, de um processo da experiência no qual, esse processo, os êxitos e os fracassos, a interpretação e o erro, teoria e especulação, o médico e o paciente formam uma sintoses a essa palavra grega, ou então uma outra correspondente a essa, que é sintoma, aí vem a palavra grega do sintoma. Porém, essas duas eu fui pesquisar, essas 2 palavras gregas, as duas são a mesma coisa, vai dar numa mesma ideia, na ideia de coincidência, vírgula, uma confluência e ao mesmo tempo é isso aqui. Em seguida vem a ideia de indicador, que é a ideia que a gente usa para sintoma. A gente deixa isso para lá, porque não é o mais importante. Bom, aqui a gente vê o Jung trabalhar, dar esse grande salto epistemológico, que é sair daquela linearidade causa e efeito, uma linearidade temporal de causa e efeito, uma coisa produzindo outra. Aqui ele vai falar de coincidência. Então, no processo clínico, e o professor Jorge mencionou isso na fala dele, que, por sinal, eu achei que foi um grande momento do nosso grupo, foi muito interessante, e ele ressalta justamente isso, um outro aspecto dessa coincidência entre terapeuta e paciente, que são 2 processos que estão andando em conjunto. Não existe essa dicotomia, e a gente vê que esse novo paradigma aí, nós não somos... A realidade não é uma soma de partes, mas ela é um todo, que pode ser observado em manifestações específicas. Ou seja, é o campo, é uma realidade que cabe sincronicidade, que é a lógica que o Jung vai se servir dela, Bom, espera aí que eu já vou passar para os meninos que levantaram a mão, tá? Tá bom. Ele vai falar, então, ele vai usar essa ideia de que deixa eu me organizar aqui. O primeiro aí é o Ismael? Eu perdi aqui meus papeizinhos, que eu preguei uma papelada aqui, uns 8 papéis aqui na parede, tá meio esquisito para mim. Depois do Ismael, o Humberto, tá bom?
Sobre esse parágrafo 421, só relembrando, para reforçar o que vocês já falaram, que o Jung parte, no início da sua pesquisa, daquele trabalho lá no Hospital de Zurique, onde um dos modelos que ele põe de partida é o trabalho do Wundt, né, que instaurou a psicologia e que utilizava de medidas experimentais sobre os pacientes, né? E o modelo de associação de palavras, né, o teste de associação de palavras, em que o Jung também se utiliza de psicogalvanômetro, isso ele fala no livro Energia Psíquica, né, é uma tentativa de trazer a psicologia, tal como o Wundt, para o campo da ciência positiva, né, onde ele mede as reações, os tempos de reação, o que acontece com a fala do paciente, ao colocar as palavras no teste de associação. Só que nesse primeiro parágrafo aqui, ele, de certa forma, ele fala, olha, é muito mais complicado do que isso, porque não dá para trazer a psicologia e atá-la, né, e amarrá-la no campo da ciência positiva, né? E aí ele fala que ele teve que avançar para o domínio da filosofia, da teologia e da ciência da religião. E ele fala da impossibilidade de matematizar o fenômeno psíquico. Ainda que ele parta do empírico, do fenômeno real, do fenômeno psíquico real, essa tentativa de matematizar o fenômeno psíquico, a matemática não dá conta disso, tal como na física. Ele fala do paralelo da física, né? Faz o paralelo aqui com a física, que vocês já mencionaram, porque existe uma relação na física entre observador e objeto, né? O fenômeno está fora do campo psíquico, ele é um fenômeno material, ele é um fenômeno físico, tal como a química, tal como outras ciências, né, os fenômenos biológicos, estão fora da psique. Só que o fenômeno psíquico, ao se debruçar sobre o fenômeno psíquico, confundem-se objeto e sujeito. Aí nós podemos pensar que quando um psicólogo analisa um paciente, ou os dois são objetos, ou os dois são sujeitos. Por isso que ele fala aqui que isso se mistura na psique, na psicologia, porque é a psique analisando a própria psique. Então, existe um entrelaçamento, existe uma mistura. Não dá para separar o observador do objeto, como nas ciências naturais ou físicas, né? E tanto é que ele fala que o médico e o paciente formam um sintoma, uma confluência, né? E aí, se a gente for analisar, estudar outras obras de outros junguianos mais recentes, eles vão falar na relação entre o psicólogo, né, o analista e o paciente, onde cada um tem o seu ego, mas também tem o seu inconsciente, ambos influenciados pelo inconsciente coletivo. Então, na verdade, você tem 4 elementos interagindo. Você tem o ego interagindo com o ego do outro, você tem o ego do um interagindo com o inconsciente do outro, você tem o inconsciente do outro interagindo com o ego do um, e a relação inconsciente para inconsciente, que dita, inclusive, as aproximações afetivas por ânima e ânimos. É uma relação inconsciente. A atração amorosa é uma relação inconsciente. É relação direta ânimos-ânima, de um para outro. Então, olha só, não dá para matematizar isto aí. É isso que o Jung está falando nesse parágrafo. Não dá para matematizar. Mesmo porque a matemática é uma criação da psique para analisar os objetos externos a ela. Só que quando ele analisa, a psique tenta analisar a si mesma, né, que é o estudo do fenômeno psicológico, a matemática já não é um instrumento adequado, né? E ele diz que ele começou achando que seria possível fazer psicologia limitando-se, né, à ciência positiva, ele chegou à conclusão que não dá. Né? Chegou à conclusão que vai para mais além, mesmo porque a matemática é um fenômeno psíquico em si, é uma criação da psique, né? É uma ferramenta que a própria psique criou para estudar o mundo externo, e ela é insuficiente para analisar o fenômeno psíquico, e a psique tem muito mais do que simplesmente a matemática.
Então, assim, esse primeiro parágrafo ele faz uma meia-culpa, né? Que ele começou com uma visão de abordagem do fenômeno, só que ele foi, ao estudar o fenômeno psíquico, ele acabou chegando a uma ampliação de visão. Aí ele trouxe a filosofia, ele trouxe a ciência das religiões, a teologia e tudo mais, né? Só um resuminho do parágrafo do que eu entendi, tá? Só isso. Ótimo, Ismael, muito obrigado. Humberto, só um minutinho, tá? Eu só vou falar o que está escrito aqui na última linha desse parágrafo. Nessa última linha do parágrafo aqui, que já está na página seguinte, né? Última linha do 421, ele inicia assim, ó, as duas linhas finais, as três. A física, pelo contrário, ou seja, o contrário da psicologia, a psicologia se traduz na própria psique, né? A física, pelo contrário, como a física é um fenômeno físico, externo, ela vai para o plano do psíquico. Ela vai ter que ser traduzida por linguagem. Vai se operar através de linguagem, principalmente matemática, né? A física, pelo contrário, está em condições de fazer explodir fórmulas matemáticas, produtos da atividade puramente psíquica. As fórmulas matemáticas são produtos da atividade puramente psíquica. Matar 78 mil pessoas de uma só vez também é produto da atividade psíquica. Quando Jung faz isso, ele está profundamente comovido com os acontecimentos recentes. E a gente observa aqui que nesse parágrafo e nos próximos, a gente percebe que um dos saltos metodológicos da psicologia profunda, das psicologias profundas, da psicologia analítica especificamente, ou seja, do Jung, é o sujeito ser objeto, do sujeito num sentido de que ele percebe a relação dos dois mundos. O luminoso com o fenômeno, e sair daquela unilateralidade é ruim por ser unilateralidade, seja a medieval ou a contemporânea. A contemporânea entrou numa relatividade, numa lateralidade em que a razão instrumental está liberada do sensor ético. Essa liberação do sensor ético aconteceu pela unilateralidade da ciência atual, em que o sensor ético ou as estruturas psíquicas que estabelece a censura ética, elas estão deixadas de lado, não são objetos dessa ciência. E mas nesse sentido elas são objetos da psicologia analítica. Por isso que ele fala das 78 mil mortes. Bom, 78 mil mortes, o Jung tinha aqui um número muito preciso, né? 78 mil mortes. Quando a gente vai olhar sobre tanto Hiroshima como Nagasaki, o que tem são aproximações. No caso de Nagasaki é de 60 mil a 90 mil. Então, provavelmente, esses 78 mil seja isso. Ele tinha algum dado lá, jornalístico, né? Que falava em 78 mil. Eu entendo que ele está se referindo à bomba atômica aqui. E quando a gente olha os parágrafos para frente, se confirma essa percepção. Bom, antes da gente passar para o próximo... Cláudio, essa aí... Eu tinha pedido para falar. Só rapidamente, porque teve Hiroshima e Nagasaki, mas antes teve Tóquio. Então, geralmente, eles registram, assim, de forma geral, 80 mil em cada um. Né? Então, deve ter sido isso aí que ele fez mesmo. Humberto, diga, querido. Importante aqui ver exatamente isso. Como nosso objeto de pesquisa é a sincronicidade, nós vamos perceber aqui que o Jung, nesse momento, ainda não tem compreensão do que significa a física moderna para ele exatamente, e por que ela vai se ligar tanto no livro seguinte, que é objeto da nossa pesquisa. Então, vamos aqui lembrar alguns aspectos que vão facilitar demais. Primeiro, sobre a questão da matemática, que a psique não é possível ser matematizada. O que pouca gente sabe é que nem a física relativística, nem a quântica também eram possíveis pela matemática. Não eram.
Vou fazer de uma forma bem mais fácil, que vocês poderem entender. Quem quiser pode conferir depois. Toda matemática, quando Einstein viveu o processo mental de andar, vamos dizer assim, na cabeça de onda da luz e fazer experimentos de entortar o espaço-tempo, ele não tinha matemática. Ele não tinha matemática. E nenhuma matemática dava conta do fenômeno dele. Nenhuma matemática. Um dia ele encontrou um cara chamado Riemann, que inventou uma matemática inútil, tá, gente? Inútil. Uma matemática não euclidiana. Ele pegou um círculo, por exemplo, entortou. Ele pegou um triângulo, entortou os planos e fez a matemática dos espaços curvos, tá? E um dia o Einstein falou, meu Deus, tem tudo a ver com o que eu estou precisando. Então, ele pega uma nova matemática, fruto da imaginação de um cara, e se os espaços fossem tortos, cria essa linguagem, e essa linguagem pode ser, então, construída uma teoria matemática, olha aí, com matematizado um pensamento torto de Einstein, enquadrado um pensamento, quer dizer, aliás, um pensamento torto de Riemann, enquadrado um pensamento torto de Einstein. Mas só depois do Sobral, o fenômeno Sobral, do eclipse Sobral, em 1919, é que descobre que realmente existe o espaço-tempo, a curvatura do espaço-tempo. E depois vem a bomba atômica. Então, aí o Einstein, quer dizer, a teoria da relatividade passa a ser consagrada. Mas olha só o problema, gente. Então, matemática aí foi uma matemática criada. Até então, na relatividade, existe uma lógica. E o que não vai se manter para a física seguinte, tá, gente? Que é a quântica. Olha só, que está acontecendo ao mesmo tempo, mas ainda não houve a explosão dela. E é por isso que eu falo, é importante a gente entender o que está acontecendo aqui, o tanto que a psique aproxima do mundo quântico. O que acontece? A questão da quântica, existe uma outra coisa, agora ele coloca aqui a união entre a sintosis e o sintoma. Não há sintomas sem sintoses, não há sintose sem sintoma. Assim como não haveria, por exemplo, paciente sem o ativador, que é o médico. Para paciente ali, o paciente é paciente algum médico. Então ele está falando de duas coisas que se encaixam. A física quântica começa com a questão de que o observador faz parte do objeto observado. Olha só, a primeira teoria quântica é uma teoria de que o observador interfere na realidade. Não é que ele interfere na realidade. Olha a diferença. Por que as pessoas falam que o observador interfere na realidade? Por causa da causalidade. É o primeiro erro, é que o observador interfere na realidade. Não. O observador é parte da realidade. É ao mesmo tempo a realidade interfere no observador na realidade de forma sincrônica. Aí nós vamos entender por que o Pauli, em 1950, essa contribuição gigantesca para o Jung, que não está aqui nesse livro ainda. Vai falar assim, Jung, você está lembrando do princípio da correspondente? E o Jung, que isso? Eu não lembro disso não, o que é isso? Você lembra lá de Robert Fludd, Kepler, lá atrás, antes de Newton? Pois eles brigaram, você lembra dessa briga? Não lembro não. Nota que Jung sempre foi apaixonado por alquimia. E ele largou essa ideia de alquimia há bastante tempo, a teoria do nos mundos. Quando Pauli fala isso, ele fala que o princípio da correspondência é o princípio a ser resgatado agora na física quântica, ele fica louco da vida. Ele fala, meu Deus, então tudo que eu sempre amei é possível. O Paulo vai dizer para ele, mas Jung, você está parecendo o quê? Você é meu terapeuta e nunca pensou nisso? Então, olha o que vai ser colocado pela física quântica. Uma matemática sem sentido. Uma matemática contra-intuitiva precisa ser inventada, porque o fenômeno quântico simplesmente não é matematizável. Não é. Aí tem um professor brasileiro chamado Newton da Costa, que participa da elaboração de uma lógica chamada lógica paraconsistente. Por que ele fez essa lógica? Para ajudar na construção matemática do mundo quântico, que é um mundo completamente irracional, completamente burro, vamos dizer assim. Então precisa de uma matemática burra para dar conta disso. Está vendo o tanto de coisa que está acontecendo? E é uma matemática profundamente estatística, de probabilidades, ela não é uma matemática exata. O detalhe maior vem agora, para assustar. A matemática até então era exata. A física era uma ciência exata. O que a matemática quântica começa a dizer que é possível o ser e o não ser estar ao mesmo tempo dentro das linhas matemáticas? Há e não há é possível. Tem de X e não X, que é a dualidade onda-partícula. Então, a coisa e o seu oposto pode estar na mesma realidade. Aí vem o Basarab, que diz o seguinte, existe a possibilidade do terceiro incluído. O que é isso? Ser e não ser na mesma coisa, como coisa única. Ou seja, tese e antítese, imagina tudo isso que está acontecendo. Eu só queria fechar isso aqui porque é importante, porque a psique, eu não lembro quem, já vai me ajudar aí. Tem alguém que é dos anos 50 também, vai elaborar uma teoria quântica da mente. Eu não lembro quem, agora fugiu o nome. Que aproxima, porque nós estamos o tempo todo passíveis de decisões, de probabilidade de decisões.
Não é que podemos matematizar a mente, mas também o mundo físico, nesse momento, não era possível. Aí houve uma aproximação violenta. É como se a gente pudesse dizer que nós estamos estudando os embriões da vida psíquica na matéria. É como se o mundo quântico fosse a primeira manifestação de um psique bastante primitivo, um psicoide. Aí começa a ideia de psicoide. Então, o psicoide vai ser um quase psíquico. Ou seja, a física quântica estuda os mundos psicoides. É quase físico, mas é quase psíquico. Olha o tanto uma coisa liga a outra. Como o professor disse que essa pesquisa vai encerrar agora, todos nós vamos ter que ligar agora a sincronicidade, porque senão a gente não está fazendo o que a gente se propôs. Ou seja, a natureza psíquica passa por um quase psíquico unido a um quase físico. Então, o psicoide, que é algo profundamente aqui quântico, que o Paulo ajuda ele a lembrar, tem tudo a ver com o que a gente está estudando hoje. Então, eu achei fantástico essa discussão e a questão da matemática. Por quê? A matemática é pobre diante de um mundo complexo com uma manifestação física e a manifestação psíquica. Então, assim, a gente vai tentar, na medida possível, então a gente está associando para a gente poder aproveitar ao máximo nossa pesquisa até o final do ano. Tá ótimo, Humberto, valeu demais suas contribuições. Nossa, para mim fez diferença aqui. E eu vou fazer um comentário dentro da contribuição que você fez, que é o seguinte: isso aí que o Humberto falou explica por que o Jung, quer dizer, é uma das compreensões que a gente pode ter dos motivos que levaram Jung na fase madura da etapa dele retornar para a alquimia, né? Porque a alquimia, na verdade, é uma aprendizagem de coisa anterior a ela própria, né? Vem de lá da filosofia do Hermes Trismegisto, né? Do sistema dele, que a correspondência era uma das 7 leis. Olha a importância da correspondência. E via a alquimia, eu tenho certeza que também via o próprio Hermes, tudo que se conseguiu se estabelecer sobre a filosofia hermética, o Jung consegue, com esse toque aí do Pauling, prestar mais atenção nessa questão do princípio da correspondência. Apesar de que alguns anos antes a psicologia dele já vinha nisso, já porque eu imagino que pelo menos a partir de 1913 ele já tinha o que ele tinha de estruturação dentro de uma linguagem mitológica, simbólica, já tinha uma predominância, né? Muito bom, Humberto, obrigado. Aqui, nesse parágrafo seguinte, o 422, ele apenas é um fecho da ideia de que, seja como for, o que importa é que é o psíquico. Explodiu uma bomba atômica. Não interessa, foi o psíquico. Ou seja, anterior. É como se a psicologia analítica fosse uma ciência anterior, ou mais, no sentido de mais fundamental, do que a física. É nesse sentido. Esse é o parágrafo 422. O 423, ele inicia com uma frase que é tipo assim... Essa frase aí, essas coisas assim que só um escritor genial para fazer, né? Em 1/3 de uma linha, falar uma coisa dessa aí, né? A psique é o eixo do mundo. Por fim, né? Ele inicia esse parágrafo com essa fala, e esse parágrafo, que é o 423, ele vai trabalhar um pouco mais onde é que está, ele vai introduzir essa ideia, onde é que está a raiz dessa tragédia, que é o projeto humano. A raiz dessa catástrofe, que é o projeto humano. Nesse parágrafo aí, ele consegue já deixar praticamente bem introduzida essa questão através da ideia de consciência. Lembrando que consciência subjetiva é o quê? Consciência de um indivíduo. Essa consciência, né, que a gente, antes de estudar, antes de pensar, ampliar conceitos a respeito da consciência, a gente entende como consciência individual, né? Então, nós temos aqui uma dicotomia. Eu vou olhar meu papelzinho aqui, minha anotaçãozinha. Tem algumas coisas aqui que eu acho interessante da gente levar em conta.
para a gente chegar na ideia de sombra coletiva, algumas relações aqui, tem uma relação aqui que é muito importante. A relação entre consciência subjetiva ou consciência de uma pessoa com a consciência coletiva. Primeiro, o que é consciência coletiva? Consciência coletiva é a consciência da massa, daquilo que é estabelecido socialmente, ou no sentido amplo de socialmente, ou no sentido de um grupo apenas, de um grupo específico dentro de um grupamento maior, né? Então, a consciência coletiva é uma consciência de massa. A gente observa que há sempre um risco, e a gente vai ver isso no texto dele agora, há sempre um risco de que a consciência coletiva sobrepuja tanto a consciência subjetiva quanto a nossa conexão com o inconsciente coletivo. Em resumo, a articulação desses 5 parágrafos é para trabalhar qual temática? É a temática de que a unilateralidade lá do homem medieval ou a unilateralidade do homem contemporâneo são igualmente danosas. A diferença é que a unilateralidade do homem atual, ela é capaz de explodir o planeta. Ela produziu a bomba atômica. Então, nesse sentido, ele fala que é necessário, vocês vão ver isso nesse texto, é necessário a ampliação, é necessária, válida, a ampliação da consciência através da ciência. Mas ele fala que a gente caiu na armadilha de unilateralizar agora para essa materialidade, para abrir mão do mundo que não é o mundo material, abrir mão do mundo que é do arquétipo, o mundo que é do inconsciente. Quando o homem abre mão daquela unilateralidade e cai nessa outra, ficou igualmente unilateral. Só que agora ele tem tecnologia para explodir a nossa espécie. Literalmente explodir a nossa espécie. E que esse ato, o principal, a coisa mais, assim, eu acho que mais importante, é entender que essa competência de acabar com tudo, ela é psíquica. Ela é psíquica porque tudo é feito pela alma do homem. Diga, Pedro. Não, eu só mudaria uma expressão, cultura de massa. Ah, sim. Cláudio, eu sugiro até que não fale mais disso. Essa cultura de massa, ela vem dentro de um ambiente do estruturalismo francês, que nasce com a ideia de que o homem é produto do meio, autossero, essas coisas. Então o homem se torna um gado, né? Até tem uma música, né, daquele cara do Nordeste aí sobre o gado, né? O homem parece um gado. Então, em 1945 e 50, 45 alemão, 50 inglês, depois foi traduzido, na dialética do esclarecimento, o Adorno sugere que a gente empregue a palavra cultura popular, para não ter essa tônica de que a pessoa é inerte, ela é levada como um gado, né, que tinha na cultura de massa. Só essa observação. A gente observa assim que a consciência coletiva ou consciência do grupo, né, ela tentando fazer essa aproximação, né? Sim. Mais uma coisa, há um livro do Freud em que ele especifica claramente a diferença dele, de Adler e de Jung. Esse livro eu postei aí no grupo nosso, mas eu olhei aqui no acervo, ele não está no acervo. Eu postei 2 ou 3 obras do Freud, há muito tempo atrás. Eu não sei se alguém salvou essas obras, porque se salvou, me manda, porque eu tenho que dar uma olhada onde é que está isso, que cara aí pergunta a distinção, onde é que eu li essa distinção entre Adler, Freud e Jung. É o Freud mesmo que faz. Né? Se alguém tiver, me manda aí. Eu acho que a Daniela pode ter. A gente observa assim, que os ismos, né, e ele vai desenvolver isso um pouquinho mais para frente, o que são os ismos? Aí a gente tem que incluir, inclusive, que a Paula acabou de falar de comportamento de manada. Ô, Paula, obrigado. Aí fechou legal.
o que é o comportamento de manada, né? Vocês já viram como é que é uma torcida organizada? Eles relativizam tudo que é civilizatório. Um dos gritos dele, eles estão num lugar, num ambiente, um dos gritos deles de encorajamento fala assim que é segura sua carteira, que agora está liberado, não sei o que lá. Ou seja, eu posso roubar, eu posso te espancar, e se você for da outra torcida organizada, eu posso inclusive tirar a sua vida. Ou seja, como é que é, Paula? Comportamento de manada? Então, é isso? Isso, eu vou resgatar aqui. Eu me lembro dele falar sobre isso no o Eu e o Inconsciente. Vou resgatar aqui direitinho. Sobre a palavra, sobre a etimologia desse sufixo, Cláudio, é importante lembrar o seguinte: casá-lo com a questão do indivíduo, única parcela no pensamento cristão medieval. Depois ele se torna indivíduo no sentido particular do termo, influencia decisivamente a questão da filosofia e da psicologia egóica no mundo moderno, né? E entra no mundo contemporâneo. E aí, no mundo contemporâneo, essa palavra, a etimologia da palavra ismo, a etimologia, sem esses contextos históricos, significa imersão e ação. E ela foi divulgada pelos protestantes presbiterianos norte-americanos, que foram os primeiros a citar a ideia de fundamentalismo. É fundamental a um cristão, segundo eles, né, que a base dele, o fundamento dele, seja a Bíblia, né, mas que se acrescente o ismo, mergulhar na Bíblia e agir como cristão. E depois ainda teve a alteração desse ismo, quando nós começamos a usar fundamentalismos no sentido negativo do termo, que são os terroristas. Isso é destinado a muitos evangélicos, aqui no caso nosso brasileiro, e do mundo. Na Europa, por exemplo, a Igreja Universal não é contida dentro do contexto de protesto e contexto de evangélico. Existem os islâmicos, os cristãos católicos, os cristãos protestantes e a universal. Ela está fora. Então, assim, essa palavra ismo, ela é muito importante. Ela é isso que a Paula, do jeito que a Paula definiu, mas eu queria dar assim, um sentido etimológico também. Ótimo, Paulo, Pedro, muito bom isso. E aqui o Jung, como eu estou situando o texto, ele vai usar o ismo bem nesse sentido negativo, nesse sentido pesado. A Paula vai ler aí para nós, né, a passagem certinha, mas observe que agora o que está ocorrendo nessa guerra é outro ismo. É uma tentativa econômica de pressuposição do Ocidente via comando Estados Unidos, né? E o leste europeu está questionando isso, inclusive a China, com pronunciamento ontem, que devemos ter cuidado com esse tipo de restrição, porque, na verdade, o que está por trás aí é uma questão econômica, e a Rússia está propondo outro modelo capitalista dentro do próprio capitalismo. Então, nós temos que ter cuidado que a palavra ismo também, ela volta à epistemologia, volta ao contexto epistêmico da época, né? Ninguém deles está preocupados com seres humanos em Ucrânia. Ninguém, só os ucranianos. Professor Pedro, só um pouquinho, uma pergunta, eu achei muito interessante sua fala, porque parece que a episteme, ela pressupõe um ismo, né? É um lugar comum. Exatamente. Segundo Foucault, em cada época tem um episteme em cada época. Eu penso que sim, que ela prevalece, mas que há um solo que emerge dentro de um episteme, né? Vamos dar um exemplo muito simples. Aqui em Goiás, por exemplo, tem empresas que são estatais. Isso não é do modelo capitalista, então ainda tem visão de que é possível algo comum a todas as pessoas dentro de um capitalismo que propõe exatamente o contrário. Então, eu acho que um episteme começa a emergir dentro de outra, né? Mas prevalece um episteme mesmo. Ou seja, um solo a partir do qual saberes aparecem e desaparecem. Não se esqueçam que depois Foucault mudou a epistemologia para a arqueologia. Esse solo não... Isso é importante para a psicologia, porque esse solo não pega só saberes científicos.
ele pega também, o mesmo espírito está lá nas prisões, que foi quando ele morreu. Eu estava pesquisando, a intenção era trabalhar isso no Brasil, com o outro que morreu agora, como é que chama aquele professor do Rio lá, o Roberto Machado, e o José Ternes de Goiânia, que eu te indiquei, ler o livro dele. Então, assim, vamos tirar a episteme e falar assim, a arqueologia Foucaultiana precede a nossa vida, porque ela anuncia que se Darwin não aparecesse, outro apareceria no lugar, porque o problema não é Darwin, não é Freud, não é Jung. O problema são as questões por detrás que chama a necessidade de um saber. Eu acho muito interessante essa leitura, Leandro. E uma ideia de coletividade que está dentro do tema do Cláudio, né? A episteme, essas condições, elas são coletivas, né? E as pessoas que aparecem... Aqui, a questão é assim, a psique pode ser pensada no sentido causal, mecanicista lá, freudiano, ou ela pode ser pensada como Adler, uma questão individual. E Jung se separa dos dois, né? Ela é ao mesmo tempo individual e coletiva. E ela dialoga com ela mesma. O que significa que externo e interno a gente deve pesquisar se realmente há essa separabilidade anterior. Não há. Essa separabilidade pode se dar posteriormente. Aí é o Hegel dentro do Jung, que nem o Jung percebeu. O Pedro, levando em conta o que você está falando aí, me chamou muita atenção ao longo, principalmente desses 5 primeiros parágrafos aqui, me ocorreu uma questão, né? É por falta de conhecimento meu de psicologia social. Eu fiquei pensando assim, cara, o que um psicólogo bem condicionado dentro da psicologia social faz com a clínica? Essa é uma questão. Depois, talvez ela não deve entrar aqui agora, mas depois, se alguém puder me dar uma luz a esse respeito, porque isso me incomoda muito. Qual seria a consequência, quais são as possibilidades e consequências de um psicólogo bem formado em psicologia social dentro de um processo clínico? Depois alguém me parece que a perspectiva que o Pedro acabou de levantar, ela é muito mais integrada do que qualquer influência marxista. Cláudio, a psicologia social, ela nasce, por incrível que pareça, com o behaviorismo, na Segunda Guerra Mundial. Né? Psicologia dos povos. O Wundt também escreve sobre isso. E depois, ela no Brasil, ela é assim, ó. Ela tem uma ligação, esse social ligado à psicologia social marxista, é uma briga na área de vocês, na área deles aí. Né? Há aquela ligada ao positivismo, aos marxistas, mas Jung não há. Não há fala sobre isso, não há estudo sobre isso no sentido de linhas acadêmicas e universidades. O projeto era fazer isso com a da Federal, mas não tem espaço. Por quê? Porque não tem essa arqueologia do saber lá. Então não dá para mostrar uma maçã para quem não enxerga. Entende? Porque não enxerga não é pelo olho, é o que está por trás do olho. Então, a psicologia social, ela teve um grande ganho com aquele russo, como é o nome dele, que a Gisele estuda, Leandro, Ismael. Esqueci o nome dele. É o Vygotsky? Vygotsky, que ela teve um grande empenho. Vygotsky. E hoje no Brasil, aí eles usam muito assim, a vertente é Vygotsky, a vertente é Jorge Lukács, a vertente... É a vertente mesmo, Cláudio, de ter uma psicologia social separada de outra, que é ligado ao positivismo, ao comportamentalismo, claramente. E Jung não está em nenhuma delas. Mas, constantemente que nós estamos lendo a obra de Jung, a gente está vendo, ele mesmo cita a psicologia social. Gente, mas isso é uma das coisas mais difíceis, eu acho, porque, assim, o ismo, quando a gente está dentro de uma episteme, a gente não percebe que a gente está dentro. É a coisa mais difícil. E as revoluções, elas são assim, elas são naqueles poucos indivíduos que percebem a sua época e o ismo da época e enxergam a outra forma. Leandro, Jungiano, geralmente, quando escreve sobre filosofia, gosta de falar que a psicologia junguiana, ela se separou daquela metafísica filosófica. Valeria a pena perguntar o que se entende por metafísica. A metafísica são várias metafísicas. O Hegel, por exemplo, propõe uma nova metafísica dialética. Ela está presente em Jung. Nós já até demonstramos aqui 3 parágrafos da obra
aquela de conexão, está escrito em latim, né? Acho que é o 403, 406, 412. Ali é claramente a nova dialética hegeliana, né? Só que o Jung estudou Hegel de uma época, se é que estudou. E isso não tem problema ele não saber de Hegel. Todos nós não sabemos de alguma coisa, né? A grande questão é que esse solo epistemológico transmite um Hegel que não é o Hegel, né? Isso pode atrapalhar a leitura de Jung sobre Hegel, mas isso não atrapalha a leitura do Jung sobre Jung, né? Porque isso é exatamente a noção de arquétipo, eu acho. Então, nisso aí, tem que ter clareza desses limites, para não debandar para um lado e falar assim, o Jung não sabe Hegel, falou um monte de besteira. Não é isso o importante. Não é o Hegel que o Jung sabe, é o Jung pelo Jung que o Jung dá conta. Isso, numa analogia com a arte, por exemplo, quando eu vou desenhar, às vezes o pano de fundo, por exemplo, dependendo do fundo que você faz numa tela, você vai realçar detalhes naquilo que é o foco principal. Então, por exemplo, se você está desenhando uma pessoa, dependendo da forma como você desenha o fundo, a pessoa vai parecer de um jeito ou de outro, né? E esse fundo que a gente não percebe direito, a gente não dá bola, né? Esse fundo é que, nessa analogia que eu estou fazendo, e que é difícil de perceber, é que seria, por exemplo, o lugar de onde se fala, né? Você muda o fundo, você muda toda a percepção daquilo que está sendo em foco, jogado à luz, né? O conteúdo. É só uma observação rápida, porque o Humberto pediu aqui para falar. Leia um cara chamado Willem Flusé, que eu coloquei aí. É um europeu, ele é alemão, a família dele toda morreu lá no campo de concentração, ele veio dar aula aqui no Brasil. Quando foi fazer uma palestra lá sobre Auschwitz, na Alemanha, morreu de acidente lá. Até é uma coisa curiosa, né? Auschwitz, o pai e a mãe dele morreram lá. Aí ele vai e morre lá também. Mas ele tem um texto sobre isso, o que significa o papel quando você pinta, o que significa uma fotografia. Soma com aquilo, o que significa uma palavra que tem a pretensão de eternizar. É possível fazer com que a fotografia não seja algo determinado no espaço e no tempo? Ou que ela tenha um movimento próprio de um papel que está preso. E aí você casa isso com o materialismo. Até que ponto a crítica ao materialismo se sustenta, né? E até que ponto o próprio materialismo se sustenta, né? Então, isso também tem que ver, porque o Jung ele critica tanto o materialismo marxiano quanto os idealistas, chamados assim, que eu não gosto dessa palavra. Um exalta a matéria e o outro exalta o sujeito, né? Ou eu, sei lá como é que quer chamar isso. Ele chamaria de sujeito, porque o Hegel fala eu. Então, assim, a gente tem que ver isso, porque senão, de repente, a gente joga Marx fora, joga Hegel fora, e talvez Jung esteja incluindo todos eles e supra-sumindo-os. Então, a ideia de fotografia, de imagem, ela é muito rica. Pode ser uma imagem que determina o espaço e o tempo, né? Mas pode ser outro tipo de imagem. Analise, por exemplo, a imagem, a foto pós-moderna. Todo mundo olhando para tudo quanto é canto. A marxista, todo mundo andando junto. A renascentista, a gente olhando para frente, um lugar vazio e indeterminado. Então, é um trabalho riquíssimo, que volta à questão da imagem, da sombra que o Cláudio colocou no início. Só essa observação, perdão, Humberto. Leia o Willem Flusé. Humberto, deixa eu só, senão eu vou perder aqui o tema, que você fala em seguida, tá bom? A questão que o Jung está falando aqui, onde é que está o problema? Na unilateralidade. Seja de olhar só para fora, ou seja de olhar só para dentro. Seja só metafísico, seja só materialista, seja só fenomênico, seja só numênico. E onde é que está a saída? No fluxo, no dinamismo, nessa ligação, no trânsito, na permeabilidade entre consciente e inconsciente. Nesse fluxo, observar, a buscar uma metodologia, uma referência que possibilite, inclusive, principalmente com consequências éticas, que possibilite através desse trânsito, né? E aqui no parágrafo 26, antes de passar para o Humberto, aqui bem no 26,
Aí, depois do Humberto, a Paula, eu vou pedir a Paula, se você tiver encontrado, Paula, para mostrar para nós aqui lá. Aqui, bem na página 26, lá embaixo, ó. Não, na página 80, parágrafo 426, que aí a gente consegue costurar com a fala do Pedro. Então, ainda na página PDF 80, você vai contar aí quantas linhas para cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas para cima. Ora, existem fatores psíquicos que, na prática, são, pelo menos, tão importantes quanto a televisão, o automóvel. Ou seja, tem fatores psíquicos que vai definir o caminho da humanidade. Pelo menos tão importante quanto esse mundo que a gente construiu. A necessidade de observar mais para a alma humana. Em seguida, o que eu quero mostrar é logo em seguida. Por último, tudo depende, principalmente no caso da bomba atômica, tudo depende do uso que se faz desses fatores. Isso é condicionado sempre pelo estado espiritual de cada indivíduo. Cara, isso não é pouca coisa. Ele, no meio de uma tentativa de falar sobre uma psicologia, ele já dá uma dica ética que absurda. Ou seja, vamos falar de sombra coletiva? Então vamos ter que olhar para o indivíduo. É o indivíduo olhando para ele, para si próprio. É o trânsito consciente e inconsciente que supera a unilateralidade de estabelecer a realidade como um objeto que pode ser totalmente expropriado de sua dignidade. Ou seja, com conhecimento humano, eu posso fazer qualquer coisa sem pensar em qualquer consequência. Então, assim, é impressionante esse tipo de alerta que ele mostra aqui, e esse termo aqui, quer ver? Ó? Agora a gente entra na questão que eu queria. Ou seja, a sombra coletiva, ela depende do estado espiritual de cada indivíduo. Aí, logo em seguida, vem assim, ó, eu queria que vocês lessem comigo, mais uma linha ou duas. Os ismos dominantes, que nada mais são do que perigosas identificações da consciência subjetiva com a consciência coletiva, para aqui, por favor. Essa é uma chave de compreensão importante. O que é o ismo? Esse ismo aqui, ele utiliza no sentido pejorativo mesmo, ou seja, eles existem? Existem, mas fique atento a eles, porque eles costumam ser uma identificação da minha consciência subjetiva com a consciência coletiva. E a consciência coletiva, o que prevalece nela é manada, né? O cara é bonzinho, ele é gente boa, você vê, ele tem um caráter legal, aí lá na guerra ele faz um estupro. Não, peraí, ficou louco? Qual é a diferença entre um homem decente e um homem que faz um estupro? Um momento da consciência coletiva que é ter invadido um país, que é a circunstância da guerra. Ou seja, aquela consciência subjetiva, ela se identificou com uma consciência coletiva, que é o comportamento de manada, e ele fez algo que não faz parte do caráter dele. Então, o Jung faz essa denúncia, que esse é um perigo real, grave, e o principal problema, na linguagem dele, na linguagem do Jung, ele fala que esse é o principal, está aqui, ó, a linguagem dele os termos que ele usa, o mais urgente problema contemporâneo. Ele está impactado pelos acontecimentos, né? Cláudio, Humberto queria falar, né? Isso, antes do Leandro. Humberto e depois a Paula. Humberto, só terminando aqui para você poder falar. Tá bom. Então, ó, os ismos dominantes, que nada mais são do que perigosas identificações da consciência subjetiva com a consciência coletiva, ou seja, consciência da manada, né? Constituem a mais séria ameaça a esse respeito. Semelhante identificação produz infalivelmente um homem massificado, com sua tendência irresistível à catástrofe. Agora aí vem a solução. Ele deu o quadro, agora ele dá a solução. Para escapar dessa terrível ameaça, a consciência subjetiva deve evitar
a identificação com a consciência coletiva. Ou seja, eu sou cristão? Sou, mas antes de ser cristão, eu sou Cláudio, porque talvez o cristianismo seja diferente do Cristo. Eu sou brasileiro? Sou, então por isso, se eu invadir outro país, eu posso estuprar a mulher de lá? Não. Talvez o principal seja, antes de ser brasileiro que vai invadir a Argentina, antes de ser o brasileiro, eu sou um indivíduo, o ser humano. Essa maneira que o Jung tem de resgatar o indivíduo é um negócio, assim, inspirador, né? Ou seja, se vira a responsabilidade. Tem um jogo aqui que é interessante, que, ou seja, por fim vai resumir as questões éticas no fluxo que eu, enquanto indivíduo, eu, enquanto consciência subjetiva, dou conta ou não de fazer permeabilidade entre consciência e inconsciente. Olha no que resumiu a ética. Estou para falar de uma ética em Jung, qual é o comprometimento que eu tenho em favorecer minha permeabilidade entre a minha consciência e o meu inconsciente. Por quê? Porque senão, ao invés de eu ser influenciado e fazer um jogo com o inconsciente coletivo, que é saudável, eu vou fazer um jogo com a consciência coletiva, que é o comportamento de manada, que daqui a pouquinho a Paula vai fazer um comentário para nós, logo em seguida ao Humberto. Beleza, então isso aqui é a braba do negócio, que precisava chegar. Se eu pular o resto que ficou para trás, a gente alcançou o ponto de síntese que era necessário. Humberto, diga. É o seguinte, eu vi várias vezes citação da questão da influência de Hegel em Jung, mas eu estava querendo lembrar um aspecto, eu gostei demais, Cláudio, quando você coloca que o Jung fala do fluxo, né? A forma dele de falar é no fluxo, no trânsito, no fluir, né? E me faz lembrar muito Pantarrei de Heráclito, no sentido de que tudo está fluindo. E é isso que eu já tinha falado aqui, mas vou falar de novo. É uma percepção, percepção minha que eu tenho ao ler todos os livros, a forma de pensar prussiana, alemã, é uma coisa bem interessante. Por quê? Se a gente pegar aí o Kant, lá atrás, o Kant. Oi? Não, é meu filho, pode ir. Ah, tá. E aí até uma coisa que eu estava observando, já tinha observado, mas assim, nós temos uma tradição racionalista forte, Descartes, Leibniz, e está todo mundo empolgado com o racionalismo. E o Kant é um professor lá em Königsberg, interessado no racionalismo, todo dia ele lê David Hume. E ele empolga, ele fala que o Hume tirou ele do sono letárgico. Ele fica impressionado com o empirismo. Só que o que ele vai escrever não é seguir na linha do empirismo. Ele vai escrever algo que não é nem empirismo, nem racionalismo, ele vai estar no meio, ele vai querer conciliar. E é esse espírito que eu percebo o tempo todo acontecendo na Alemanha, o que vai ser a Alemanha depois, que a Alemanha vai acontecer depois de Bismarck, né, na Prússia. Então, é a ideia de conciliar. Olha o que é interessante. E ele concilia tanto que ele percebe que esse é o movimento do entendimento, né, entendimento, conhecimento. E depois, até para a metafísica, ele encontra um lugar que é o lugar do movimento moral, que é o crítica da razão prática. Tudo tem a ver com movimento, com flui, com Pantarrei, de Heráclito, tudo. Olha o que acontece depois. Eu estava vendo também que isso vai acontecer em Hegel, vai acontecer em Marx, vai acontecer em vários pensadores com uma espécie de Zeitgeist. Então o Hegel capta um Zeitgeist alemão, no qual Jung já nasce nesse Zeitgeist. Olha só. E aí nós temos um outro processo onde entra Nietzsche e coloca aí, peraí, não é só o entendimento, tem um outro movimento que vocês estão esquecendo. Qual é, Nietzsche? A emoção, a explosão da emoção. Aí ele entra com o romantismo explodindo tudo, demolindo tudo, filosofia golpes de martelo. Aí vem o Jung, aí meio filho disso tudo, e Freud, Jung também nesse pensamento alemão, nessa forma alemã de pensar, e tenta conciliar de novo os vazios, e tudo é uma questão bem diplomática. Eles têm uma vocação para conciliar e para construir algo novo a partir da conciliação. E detalhe, gente, eu estava pensando aqui agora, me veio um insight, que pena que eu não encontro escritores que escreveram sobre isso, então não dá nem para escrever sobre isso, porque os outros escreveram sobre isso. Apesar de ser uma apreensão direta, e infelizmente a gente precisa desenvolver. Mas olha que coisa interessante. A própria física da relatividade, ela começou com a ideia de movimento, de velocidade. Se você vê a matéria movimentada à velocidade da luz ao quadrado. Energia igual a mc ao quadrado. Então, é parte integrante da descoberta da energia movimentar a massa à velocidade da luz ao quadrado. Aí você chega na bomba atômica a partir do urânio. Movimento de novo, conciliação. Olha que coisa interessante.
Aí vem a física quântica que movimenta de novo na incerteza de Heisenberg, onde você não mede nem o movimento, nem... Aliás, para você achar a localização da partícula, tem que renunciar à velocidade, que é o momento da partícula. De novo, movimento, cara, impressionante. Como tudo, a física é alemã, a psicologia é alemã, esse pensamento Kant, Hegel, Marx, tudo é alemão. Então, eu penso também que não necessariamente eu tenha lido Hegel, mas que todos os alemães têm uma tendência a pensar da mesma maneira. Assim, foi uma geração genial aí que descobriu uma dialética na prática, uma conciliação na prática, e que Hegel foi uma dessas pessoas que intuiu. Eu acredito, sinceramente, que o Jung pode ter intuído a mesma coisa, porque o espírito alemão é assim, desde Kant. Se vocês perceberem, tudo aconteceu assim. A física foi assim, a psicanálise foi assim, a psicologia foi assim. Aliás, lá na teologia alemã também é a mesma coisa, gente, impressionante. Mas assim, é uma coisa que me veio aqui, disso que o Cláudio falou do fluxo, da discussão de Beleza, Hegel aí. pessoal. Ô, Humberto, maravilha de novo. Bom demais, Cláudio, obrigado, Cláudio. Humberto. Pedro, nós estamos com um probleminha aqui que a gente já passou bem do nosso tempo. Pois é, isso que eu queria falar. Eu vou propor para a gente ouvir o Pedro, ouvir a Paula, e depois, quem é novato hoje, antes, deixa eu ver, quem é novato, se quer falar o próprio nome, se quiser. Falar, eu estou aqui, eu sou fulano. Cláudio, é o seguinte, sugiro que no próximo encontro permaneça você, e agora vamos mudar a forma de apresentação, faz temática. É isso, cada parágrafo, e depois abre para reflexão, senão a gente se perde no texto. Vamos direto aos assuntos do texto, apresenta os parágrafos com as temáticas, né? Depois a gente abre para o debate. Aí, tá bom. Estilo o Ismael vinha fazendo. E outra coisa, eu tenho que sair, gente, eu tenho que ver, eu estou em banca, eu tenho que rever as minhas análises, eu vou sair agora. Então, eu sugiro isso no próximo ponto de quinta. E, Cláudio, sugiro também que quinta-feira que vem, às 7h da noite, às 8, às 6, você vai falar para nós sobre Jó. Então, gente, reserva esse horário aí para a gente aprender com ela, né? Das 7 às 8. 6 vale muito a pena. Humberto, isso que você falou é fundamental. Tem muita coisa que você faz, porque isso você tinha dito no primeiro encontro nosso. Foi. 3 anos atrás. Mas eu não encontro teórico, professor, por isso que eu desanimo. Eu queria uns teóricos falar sobre isso. Isso dá um tema muito importante, porque não há texto sobre isso, mais raso, indicativo, descritivo. Nós temos que refletir sobre isso, sobre a influência outra coisa que não se sabe, Humberto, é a distinção entre iluminismo e ilustração. Nós tínhamos que pensar isso. Onde se situa o Jung? Adorei. Não põe, coloca ilustração. Não põe. E a palavra é a mesma, Aufklärung, né, na Alemanha. E como os alemães divulgaram isso com mais peso do que os franceses, né? Então, em francês há essa distinção, mas no alemão não há. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia fazer um texto, um estudo. Onde é que Jung está? Dentro desse bojo do iluminismo, né? Que exalta certas coisas contrárias à razão, ou que implementam o sentimento, essas coisas, e isso é o romantismo. E o iluminismo, que exalta a razão. O Hegel também se preocupou com isso, né? Então, o Jung, onde ele se localiza na tensão entre iluminismo e ilustração, exaltação da razão, e o romantismo do sentimento. Aí entra o Nietzsche, que você falou, entra o Schopenhauer. Eu acho que isso aí dá um texto belo, mas, bom, vai ter tempo, né? Só se a gente criar um dia de 300 horas. Eu vou ter que sair, moçada. Eu queria organizar isso. Quinta-feira que vem, sexta, 7 da noite. No mesmo link nosso aqui. Cláudio vai organizar e pôr aí. Domingo, quem quiser treinar o Kung Fu, vamos treinar Kung Fu. Mas 1 hora de treino. Quando acabar, nós vamos fazer ligação com o Jung, né? Mas aí é outro parâmetro. Digamos assim, que é o Kung Fu do Reich, né? Então, por aí. Vá, viu, Humberto? Faça esforço para ir. Eu te ligo quando sobrar um tempo para ver se você está disponível aí para a gente ver esse negócio da pesquisa. Quinta que vem, Cláudio continua de forma objetiva cada parágrafo, vai continuar, pelo que eu entendi, você falou até o 426, mas era bom a gente rever e avançar, viu, gente? Tematicamente, dentro do texto, né? E deixa a reflexão para depois, senão a gente perde o rumo da aula.
Bom, é Beleza, isso. Paula, você ótimo. vai falar, vou ter que sair. Alguém, Leandro, copia isso, Paulo, joga fala lá com a no gente. coisa. E uma última coisa, essa definição que a Paula reservou para nós, última coisa, foi autorizada a participação nossa, sim, eu já sabia que é público, do Edilson, eu vou postar o link lá no nosso grupo hoje, agora, que é hoje, 15h30, tá? Quem puder participar é bom. E a Mara, que é orientadora do nosso grupo aqui, né? Coordenadora aqui. Tá, um abraço, gente. Eu vou ter Um que ir. abraço. Diga, Paula, fala para nós. Não, eu queria era compartilhar a citação mesmo. Eu mandei lá no grupo, ela completa. Como está todo mundo com pressa, talvez a gente não precisa se estender. Mas acho que é uma citação que mostra realmente como o Jung é muito crítico a esse comportamento de manada, né? Que ele percebe. E aí ele não fala em gado, mas ele fala, tipo, um animal pesado, estúpido e predisposto à violência. Então, acho que ele poderia usar esse... Ô, Paulo, muito bom. Nós Muito bom. mesmos, né? E o pior, e o mais incrível dessa força de expressão que você acabou de usar é que ele está se falando do homem comum. Brabo, né? Tá falando da gente, né? O homem comum. Exatamente. O homem comum. É incrível isso, né? Mas ele dá a solução aí também, né? Como você estava falando, né, Cláudia, assim, o quanto a gente se identifica com a consciência coletiva e o risco disso é que aí a sombra coletiva, né, que a gente chegou a mencionar em outro encontro, fica solta, né, e aí também tem outras partes que ele analisa o nazismo, por exemplo, como se fosse uma psicose coletiva, então é o inconsciente coletivo tomando conta, né, e como a gente não tem defesas psíquicas individuais, a gente não conhece a nossa própria sombra, a gente é levado por essa onda. E a gente percebe o que está acontecendo hoje também, né? Exato, exato. Eu li uma coisa que falava que 80% da população alemã era favorável ao nazismo. Diga, Leandro. Eu acho interessante essa discussão, porque assim, eu percebo que, por exemplo, justamente o meio que vai falar de autoconhecimento, que vai tratar da coisa humana, eu percebo que também é um meio que corre um risco enorme de entrar nesse problema da sombra, né? Então a gente vê que todo meio que vai tratar de profundidade da coisa humana é um meio também que levanta uma certa moralidade, que levanta, que toca o assunto para a coisa, né, igual o Jung fala, de Deus, da perfeição, das virtudes, não sei o quê. Cara, e assim, a hora que você vê, o meio, ele se torna muito superficial e problemático, assim, então é um perigo muito grande esse assunto. O homem comum, né, Leandro? O homem comum, como ele está submetido a essa consciência coletiva, então ele tem, a consciência coletiva, ela estabelece uma identidade sexual para todo mundo, religiosa para todo mundo. Olha que absurdo. Sexualidade família, família, sim. Religiosidade é se você acreditar em tal coisa. Quer dizer, isso não é visto com espanto, né? Aí o Jung vem e joga na nossa cara. Pessoas, passou muito tempo nosso, mas e a gente realmente tem que terminar, então vamos para a próxima semana. Um beijo, muito obrigado, um abração. Tá certo, eu vou finalizar a gravação, esqueci. Tchau, gente. Obrigada.